O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 244 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo 2, A Comunidade Humana. E hoje nós leremos os números de 1928 a 1933. Artigo 3. A justiça social. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e a cada membro seu obter o que lhes é devido, conforme sua natureza e sua vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. 1. O respeito à pessoa humana. Só se pode conseguir a justiça social no respeito à dignidade transcendente do homem. A pessoa representa o fim último da sociedade, a qual lhe está ordenada. A defesa e a promoção da dignidade da pessoa humana nos foram confiadas pelo Criador. Em todas as circunstâncias da história, os homens e as mulheres são rigorosamente responsáveis e obrigados a esse dever. O respeito à pessoa humana implica que se respeitem os direitos decorrentes de sua dignidade de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se-lhe a ela se impõe. São eles que fundam a legitimidade moral de toda a autoridade. Uma sociedade que os despreza ou se recusa a reconhecê-los em sua legislação positiva, mina a própria legitimidade moral. Sem esse respeito, uma autoridade só pode apoiar-se na força ou na violência para obter a obediência de seus súditos. Cabe à Igreja lembrar esses direitos aos homens de boa vontade e distingui-los das reivindicações abusivas ou falsas. O respeito pela pessoa humana passa pelo respeito deste princípio. Que cada um respeite o próximo, sem exceção, como outro eu, levando em consideração, antes de tudo, sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. Nenhuma lei seria capaz, por si só, de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho e egoísmo que constituem obstáculos para o estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas. Esses comportamentos só podem cessar com a caridade, que vê em cada homem um próximo, um irmão. O dever de tomar-se o próximo do outro e servi-lo ativamente torna-se ainda mais urgente quando este se acha mais carente em qualquer setor que seja. Todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Conforme Mateus, capítulo 25, versículo 40. Este mesmo dever se estende àqueles que pensam ou agem diferentemente de nós.
A doutrina de Cristo vai até o ponto de exigir o perdão das ofensas. Estende o mandamento do amor, que é o da nova lei, a todos os inimigos. A libertação no espírito do Evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo, como pessoas, mas não com o ódio ao mal que este pratica, como inimigo. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco com o tema Curar o Mundo. 9. Preparar o futuro com Jesus que salva e cura. Audiência geral, Pátio São Damaso, quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Nas últimas semanas, refletimos juntos à luz do Evangelho sobre como curar o mundo que sofre de um mal-estar que a pandemia realçou e acentuou. Já havia o mal-estar, a pandemia realçou-o mais, acentuou-o. Percorremos os caminhos da dignidade, da solidariedade e da subsidiariedade. Caminhos indispensáveis para promover a dignidade humana e o bem comum. E como discípulos de Jesus, começamos a seguir os seus passos, optando pelos pobres, reconsiderando o uso dos bens e cuidando da casa comum. No meio da pandemia que nos aflige, ancoramo-nos nos princípios da doutrina social da Igreja, deixando-nos guiar pela fé, pela esperança e pela caridade. Aqui encontramos uma ajuda sólida para sermos agentes de transformação que fazem sonhos grandiosos, que não se detêm nas mesquinharias, que dividem e magoam, mas encorajam a gerar um mundo novo e melhor. Gostaria que este percurso não termine com estas minhas catequeses, mas que possamos continuar a caminhar juntos, mantendo os olhos fixos em Jesus, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 2. Como ouvimos no início, o nosso olhar em Jesus, que salva e cura o mundo. Como o Evangelho nos mostra, Jesus curou os doentes de todos os tipos, conforme Mateus capítulo 9, versículo 35. Restituiu a vista aos cegos, a palavra aos mudos e a audição aos surdos. E quando curava doenças e enfermidades físicas, também curava o espírito perdoando pecados. Porque Jesus perdoa sempre, bem como as dores sociais, incluindo os marginalizados, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 1421. Jesus que renova e reconcilia cada criatura, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. Concede-nos os dons necessários para amar e curar como ele sabia fazer, conforme Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 9, João capítulo 15, versículos de 9 a 17. Para cuidar de todos sem distinção de raça, língua ou nação. Para que isto aconteça realmente, precisamos de contemplar e apreciar a beleza de cada ser humano e de cada criatura. Fomos concebidos no coração de Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5. Cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário. Além disso, cada criatura tem algo a dizer-nos sobre Deus Criador, conforme a encíclica Laudato Si, número 69 e 239. Reconhecer esta verdade e dar graças pelos vínculos íntimos da nossa comunhão universal com todas as pessoas e todas as criaturas
ativa um cuidado generoso e cheio de ternura. Ibid, número 220. Ajuda-nos também a reconhecer Cristo presente nos nossos irmãos e irmãs pobres e sofredores, a encontrá-los e a ouvir o seu clamor, e o clamor da terra que lhes faz eco, conforme Ibid, número 49. Mobilizados interiormente por estes clamores que reclamam de nós outra linha de ação, conforme Ibid, número 53, reclamam uma mudança, poderemos contribuir para a cura das relações com os nossos dons e capacidades, conforme Ibid, número 19. Poderemos regenerar a sociedade e não voltar à chamada normalidade, que é uma normalidade doentia. Aliás, estava doente já antes da pandemia. A pandemia realçou-a. Agora voltemos à normalidade. Não, assim não pode ser, porque esta normalidade estava doente de injustiças, desigualdades e degradação ambiental. A normalidade a que somos chamados é a do reino de Deus, onde os cegos veem e os coxos andam, os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres, conforme Mateus capítulo 11, versículo 5. E ninguém faz de contas olhando para o outro lado. É isto que temos de fazer para mudar. Na normalidade do reino de Deus, o pão chega a todos e sobra. A organização social baseia-se em contribuir, partilhar e distribuir, não em possuir, excluir e acumular, conforme Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. O gesto que faz progredir uma sociedade, uma família, um bairro, uma cidade, todos, é doar-se, dar, que não é dar esmola, mas uma dádiva que vem do coração. Um gesto que afasta o egoísmo e a ansiedade de possuir. Mas o modo cristão de o fazer não é um modo mecânico, é um modo humano. Nunca conseguiremos sair da crise que emergiu da pandemia, mecanicamente, com novos instrumentos, que são muito importantes, que nos fazem ir em frente e dos quais não devemos ter medo. Mas sabendo que os meios mais sofisticados poderão fazer muitas coisas, mas uma coisa eles nunca poderão fazer: a ternura. E a ternura é o próprio sinal da presença de Jesus. Aproximar-se do outro para caminhar, para curar, para ajudar, para se sacrificar pelo outro. Assim, a normalidade do reino de Deus é importante. Que o pão chegue a todos. A organização social se baseia em contribuir, partilhar e distribuir com ternura, e não em possuir, excluir e acumular. Pois no final da existência, nada levaremos para outra vida. Um pequeno vírus continua a causar feridas profundas e a expor as nossas vulnerabilidades físicas, sociais e espirituais. Pôs a nu a grande desigualdade que reina no mundo. Desigualdade de oportunidades, de bens, de acesso aos cuidados médicos, à tecnologia, à educação. Milhões de crianças não podem ir à escola, e assim por diante. Estas injustiças não são naturais nem inevitáveis. São obra do homem. Vêm de um modelo de crescimento separado dos valores mais profundos. O desperdício das sobras de refeições. Com esse desperdício podemos dar de comer a toda a gente. E isto fez com que muitas pessoas perdessem a esperança e aumentou a incerteza e a angústia. É por isso que, para sair da pandemia, temos de encontrar a cura não só para o coronavírus, que é importante, mas também para os grandes vírus humanos e socioeconômicos. Não devemos escondê-los, dando uma pincelada para que não possam ser vistos.
E certamente não podemos esperar que o modelo econômico subjacente ao desenvolvimento injusto e insustentável resolva os nossos problemas. Não o fez, nem o fará, pois não o pode fazer, apesar de alguns falsos profetas continuarem a prometer o efeito dominó que nunca chega. Ouvistes o teorema do copo. O importante é que o copo se encha, e assim depois cai sobre os pobres e sobre os demais, e recebem riquezas. Mas há um fenômeno. O copo começa a encher-se, e quando está quase cheio, cresce, cresce e cresce, mas nunca acontece o efeito dominó. Deve-se ter cuidado. Precisamos de trabalhar urgentemente para gerar boas políticas, para conceber sistemas de organização social que recompensem a participação, o cuidado e a generosidade, e não a indiferença, a exploração e os interesses particulares. Devemos ir em frente com ternura. Uma sociedade solidária e equitativa é uma sociedade mais saudável. Uma sociedade participativa, onde os últimos são considerados os primeiros, fortalece a comunhão. Uma sociedade onde a diversidade é respeitada é muito mais resistente a qualquer tipo de vírus. Coloquemos este caminho de cura sob a proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora da Saúde. Ela que carregou Jesus no seu ventre, nos ajude a ter confiança. Animados pelo Espírito Santo, poderemos trabalhar juntos para o reino de Deus que Cristo inaugurou, vindo até nós, neste mundo. É um reino de luz no meio da escuridão, de justiça no meio de tantos ultrajes, de alegria no meio de tanta dor, de cura e salvação no meio da doença e da morte, de ternura no meio do ódio. Que Deus nos conceda viralizar o amor e globalizar a esperança à luz da fé. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!